Adultização. Essa palavra tem sido amplamente divulgada aqui no Brasil, principalmente após uma grave denúncia de exploração de crianças na internet vir à tona recentemente. A adultização é uma aceleração forçada do desenvolvimento infantil e pular etapas para transformar crianças em pequenos adultos, é claro, que não é saudável. Os adolescentes passam por uma série de transformações, não só físicas, mas também sociais, psicológicas, e ter um médico que possa auxiliar nessa fase é fundamental. Comigo hoje no Band News Informa, nossa treinadora física, Camila Rich, que por sinal é mãe de 2 adolescentes, né, Camila? Tudo bem? Sim, tudo ótimo, Débora. Muito bom estar aqui com vocês. Falando de um assunto que eu adoro e que eu estou vivendo na pele. Pois é, e antes de eu apresentar aqui o nosso entrevistado de hoje, só quero mostrar que o interesse de busca por adolescentes podem, esse termo na internet, tem crescido bastante. Estamos na Sala Digital, que é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação com o Google, e na categoria saúde, esse termo cresceu 5 vezes em 10 anos. Está no maior patamar da história, segundo o Google Trends. Então, nós temos acesso às perguntas aqui na Sala Digital. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes para quem está nos ouvindo e nos vendo também no YouTube. Mas são perguntas como: adolescente pode fazer musculação, pode tomar suplemento, tomar energético, pode ir ao ginecologista? São apenas algumas dessas questões e para responder trouxemos o médico que cuida dos adolescentes, o ebiatra Maurício de Souza Lima. Muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui, doutor. Tudo bem? Muito obrigado, tudo bem, Débora, Camila, é um prazer estar com vocês aqui. Doutor, muitos ouvintes podem não estar familiarizados com esse termo, ebiatra. Afinal, o que faz o ebiatra e quem atende? São adolescentes de qual faixa etária? Ebiatra é o clínico geral de jovens e isso, para você ser ebiatra, você faz a medicina, faz 2 anos de residência em pediatria e depois a ebiatria. Já existe há 50 anos aqui no Brasil, na USP, né, no Hospital das Clínicas, a especialidade, a ebiatria. E a partir dos 10 anos de idade, segundo a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, a pessoa já é adolescente. Então, dos 10 até que idade? Dos 10 aos 20, mas a juventude vai até os 24 e alguns acabam ficando no consultório por mais tempo, né? Eu tenho pacientes aí que têm 30 anos, por exemplo, e que querem ir ao consultório, falam: é mais fácil falar com você porque você já me conhece desde o meu primeiro beijo. Doutor, mas e seria para meninos, para homens ou para mulheres também o ebiatra? Porque a mulher busca muito ginecologista, né? Não, para homens e para mulheres. O médico ebiatra, ele não faz um exame ginecológico. Então, quando é necessário, ele encaminha, assim, para ginecologista, assim como pode encaminhar para outros profissionais. Mas ele, sendo um clínico geral de jovens, ele atende homens e mulheres, meninos e meninas. E o importante é que não é só o exame físico, existe uma conversa também para saber como é que está aquele adolescente, porque tem aqueles que são mais tímidos, aqueles que são mais extrovertidos, aqueles que gostam mais de festa, aqueles que gostam mais de ficar em casa. Então, é entender um pouco esse contexto também de cada um, a velocidade de cada um de amadurecimento, e aí ir seguindo, e qualquer ponto que seja de atenção, tentar fazer uma ligação ali com os pais, ou os pais também poderem perguntar e esclarecerem as dúvidas relacionadas a esse momento da vida. É muito bacana, um momento de muitas transformações. E o que a gente percebe é que os homens, em geral, no Brasil, não procuram tanto atendimento médico quanto as mulheres, como a Camila falou. É natural que a criança passe com o pediatra e depois as meninas comecem a frequentar o ginecologista. E os meninos simplesmente param de ir muitas vezes. O homem lá na frente, quando vai ter só algum problema, é que vai procurar algum especialista. O senhor percebe isso? Percebo. Embora seja, hoje, tem uma tendência a ser mais ou menos 50% dos atendimentos, né, entre meninos e meninas, o que a gente observa é exatamente isso, até por uma questão cultural. A ginecologista acaba atendendo, mas as consultas são diferentes, as abordagens são um pouco diferentes. Não que o ginecologista não possa também atender adolescentes, claro que sim. Mas a abordagem geral do ebiatra pega outros caminhos que às vezes o ginecologista não entra nesses campos. É um atendimento completo, né? Que não é só da parte física, mas também acaba sendo um terapeuta, muitas vezes, desses adolescentes. Eu lembro do meu avô, que era médico pediatra, e eu lembro que ele tratava, antigo, né? Ele tratava da família inteira. Eu falei: ué, mas ele não é pediatra, o quê? Agora ele está falando com o pai, está atendendo o pai, que naquela época era mais difícil. O médico tinha que dar conta de tudo. O ebiatra, na verdade, ele
atende, então, jovens, atende adolescentes, mas também acaba virando aí esse clínico geral e aí vem os mais variados assuntos, tanto os assuntos relacionados ao crescimento, ao desenvolvimento, a essa questão da timidez, a essa questão relacionada, por exemplo, às questões realmente do dia a dia, de escola, de desempenho acadêmico. Então, vem um leque muito grande de dúvidas, queixas. Acho que é até cultural, né, Débora? Porque eu acho que a gente vem de uma base mesmo social, que o homem só busca quando realmente ele está com algum problema, né? E aí, nessa fase, e passa muito a responsabilidade sempre para a mulher, né, da gravidez. Sempre tem aquela coisa do... E é importante que eles... Que esses meninos entendam e assumam essa responsabilidade de tudo, como você disse, em festas e bebidas, os cigarros hoje que a gente fala de uma maneira assim, que absurdamente que tem acontecido, e até dá espaço para eles tirarem as dúvidas quando eles têm uma vergonha dentro de casa ou se sente à vontade de estar conversando com alguém. A gente vê tanto vídeo na internet, né? Então eles podem virar para o médico e falar, ó, é verdade isso, né? Isso realmente está acontecendo? O que isso pode fazer de mal para mim? Ou a gente fala muito aqui de atividade física, né? Quer dizer, posso tomar algum suplemento? Né? O que eu tenho que tomar para ficar forte? O que eu tenho que tomar para ser um adolescente saudável, um jovem adulto saudável? Então, acho que tem muita questão que antes era colocada de lado e hoje ela aparece e as pessoas estão preocupadas com isso, né, doutor? Camila, você tocou num ponto muito importante, porque um dos objetivos na consulta com o jovem é você abrir uma porta, um contato, para que ele possa realmente perguntar. Você deixar essa porta aberta e aí as dúvidas vão surgindo. E em relação a esses temas que você citou, né, de bebida, de cigarro, a gente sabe, né, de cigarro eletrônico, todos os malefícios aí, mas surgem coisas novas a cada semana. Por exemplo, existe, já que você falou em cigarro, só lembrando aqui, PET de nicotina que as pessoas colocam na gengiva. Isso é muito comum na Europa, nos países nórdicos, né, na Suécia, na Dinamarca. E aqui no Brasil isso também chegou, apesar de não ser amplamente divulgado, a gente, assim, para eles, dependendo do grupo, isso se espalha, esse tipo de informação. E claro que esse PET de nicotina não é saudável, pode causar uma série de questões aí relacionadas à boca, né, à gengiva, inflamação, até câncer de boca, você tem algumas questões. E agora, falando no exercício físico e pensando, por exemplo, na cafeína, existe um PET desses de cafeína, que está sendo amplamente vendido nos Estados Unidos, e aí vem aquela questão de fazer exercício, fazer mais, ficar mais tempo acordado. Então, as pessoas fazerem uso disso, colocar um PET de cafeína, que tem mais ou menos 100, 120 miligramas, corresponde aí a mais de uma xícara de café. Para estimular, para ficar acordado. Então, da mesma forma que a gente tem os energéticos, que muitas vezes são misturados com álcool, é interessante que surgem alguns tipos de bebida ou alguns tipos de uso para certas substâncias que, principalmente na adolescência, são muito inadequados. Agora, doutora, a gente está falando de uma fase da vida em que esses adolescentes estão iniciando relacionamentos, eles passam por uma necessidade de aprovação e de aceitação e estão com acesso à internet, onde essa validação é muito constante. Então, até pegando carona no que a gente tem acompanhado recentemente das denúncias de erotização, de danças mais sensuais, por exemplo, a gente conversava fora do ar de uma certa pressa em que muitos adolescentes têm para chegar à fase adulta, então querem logo se tornar adultos ou têm referências de pular certas etapas da vida. Como é que o senhor tem acompanhado isso e como a adultização compromete o bem-estar e principalmente o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes? Aí eu estou falando principalmente dessa parte mental que, sem dúvidas, vai sofrer uma série de impactos. Débora, não adianta. Pular etapas, você vai ter um impacto mais para frente. Você vai pagar um preço por isso. E o preço pode ser uma falta ali emocional mais para frente, como se estivesse faltando um degrau numa escada. Ou alguma questão física também acaba sendo comprometida. A gente não sabe, né? Essa adultização é uma coisa que a gente está vendo e está aprendendo. Os celulares, se você pensar no ano 2000, 2001, você tinha um aparelho celular que era um BlackBerry ali, que você digitava só e falava com algumas pessoas. Hoje em dia, essas
o acesso digital ficou extremamente fácil, rápido, e eles acessam e eles acabam digitando muito mais rápido que os próprios pais. Com isso, muitas vezes, eles acham que eles sabem mais que os pais. O adolescente tem essa característica que você citou, que é o imediatismo, querer tudo na hora, querer ficar sarado, né, na academia ali até o próximo sábado, querer tudo para hoje à noite. Então, o imediatismo faz parte disso. Uma outra característica é o sentimento de onipotência, achar que ele pode tudo, achar que ele pode tomar qualquer coisa, que ele não vai ter nenhum problema. E a outra coisa, esse sentimento de invulnerabilidade. Não, comigo não vai acontecer. Pode acontecer com um amigo, ele viu acontecendo com alguém, mas ele acredita que com ele não vai acontecer. Então, o médico pediatra, sabendo dessas questões todas, ele acaba antecipando algumas questões ou conversando, inclusive, como é que anda o grupo, a hora que ele sente, a hora que ele faz uma leitura do que esse adolescente está fazendo no dia a dia. E aí ele pode fazer uma prevenção, ele pode abrir a porta para essas conversas. Particularmente em relação a essa adultização que você citou, eu acho que a gente está discutindo esse tema, que é muito importante hoje, e a gente está discutindo isso porque está aí, veio à tona, né? Esses casos aí que a gente viu, que são extremamente prejudiciais para o desenvolvimento, até porque o cérebro ele leva mais tempo para se desenvolver. Se a gente pensar que o cérebro começa a se desenvolver desde do útero, quando a pessoa é gerada, mas em algumas fases da vida, esse cérebro se desenvolve de um jeito um pouco diferente do resto do corpo. Por exemplo, na adolescência, na puberdade, que são as transformações físicas que acontecem na adolescência, é o único momento da vida que a pessoa acelera a velocidade de crescimento depois do nascimento. Quando a criança nasce, ela vai desacelerando a infância toda e na hora da puberdade ela pisa no acelerador. E isso acontece muito individualmente, né? Não é igual para todo mundo. Mas o cérebro só vai parar com essas conexões cerebrais mais intensas por volta dos 25 anos de idade. Então, a gente, sabendo disso e vendo, às vezes, a questão da adultização, a gente vê o problema que isso pode causar mesmo pulando etapas. Uhum. Então, é bom discutir isso. É bom discutir também as questões relacionadas à inteligência artificial, que muitos pais não sabem, acham que é só essas que a gente conhece para pesquisar coisas, mas hoje já existem algumas inteligências artificiais que são amigas dos seus filhos, né? Elas são feitas para isso, não são feitas para uma pesquisa, por exemplo. E aí vão dar conselhos, muitas vezes perigosos. Exatamente, conselhos, e elas sempre acolhem, e eu já ouvi isso de alguns adolescentes, é muito mais gostoso conversar com a inteligência artificial, porque ela sempre te apoia, ela não critica você, do que conversar, às vezes, com a mãe, com o pai, que coloca ali o limite, ou mesmo com um amigo, né? Isso não precisa ser nem adolescente, às vezes até adultos, né? Esse tipo de coisa acaba acontecendo. Mas para o adolescente, se você pensar, é muito complicado isso, porque ele só vai ouvir coisas realmente que o apoiam. E aí vale a grande questão, né? Esse olho no olho, os pais acompanharem, os pais saberem que isso existe, porque como é que você vai fazer uma prevenção de alguma coisa que você não sabe que existe? Claro. E a gente fala, né, doutor, você falou de pular etapas, né? Se você não vive aquilo corretamente. Eu gosto tanto quando a gente vê isso em outras áreas, né? Não só na educação física, porque na parte de atividade física, eu costumo escutar muito, eu sou mãe de adolescentes e sou treinadora, então, mas será que eles não estão fazendo muita atividade? Será que eles não estão... E aí eu olho, eu falo assim, é igual a gestante que não fica em casa, não faz nada, e aí desenvolve uma diabetes gestacional, e desenvolve uma eclâmpsia, uma hipertensão. E eu olho para o adolescente, eu falo, eles estão nesse momento de brincar, eles estão nesse momento de se movimentar. Antigamente o lazer era muito mais, já era uma atividade física, né? Hoje a gente tem que levar, infelizmente, a gente tem que proporcionar isso para eles, né? E a atividade física dentro das escolas, a gente já falou aqui em vários programas, inclusive, que deveria mudar. Tem muitos países que estão colocando cada vez mais horas de atividade física no currículo escolar, e aqui a gente tira, né? Isso é um outro ponto. Mas eu acho que você pecar por expor demais a uma atividade física, sendo que o público jovem, adolescente e a população de uma forma geral está tão sedentária, a preocupação devia estar muito mais em outros lugares, né?
Olha, isso que você falou, Camila, é fundamental. O exercício físico, ele tem que fazer parte do dia a dia do jovem. Já fazia, se a gente pensar, antigamente as pessoas subiam em árvore, jogavam bola na rua, brincavam de pega-pega. Eu sei que, por uma questão até de segurança, essas atividades foram diminuindo. Mas... Pulavam corda, né? Pulavam corda. Pulava corda, todo mundo pulava corda, todo gente. mundo, segurava aquela corda e ficava pulando, às vezes, mais de uma pessoa, né? Isso foi desaparecendo e foi sendo substituído pelo celular, pelo videogame. Por isso que a gente tem tantos problemas relacionados, por exemplo, a dores, né? Dores nas costas, hoje em jovens, que é uma outra grande queixa. Mas voltar a fazer esse tipo de atividade que é natural, inclusive quando você pensa que as pessoas subiam em árvore, você está estimulando o músculo ali. É como se fosse uma musculação, de uma maneira natural. Então a gente precisa adaptar hoje, já que não dá para subir em árvore, o exercício físico para as crianças sim, para os adolescentes sim, claro que respeitando a fase do crescimento e desenvolvimento, mas isso é fundamental e é um campo muito grande, porque exercício físico, sono e alimentação são os pilares de uma vida saudável para todo mundo, principalmente na adolescência. Quero saber sobre o sono, vou perguntar já já, e a relação com o celular ali na hora de dormir, antes, né, de pegar no sono, ao deitar. Mas você falava sobre a musculação. Vou pedir para colocar, inclusive, na tela e descrever para quem está só nos ouvindo no rádio e não está vendo as imagens. E dentre as perguntas feitas no Brasil em relação a adolescente pode, tem lá, adolescente pode fazer musculação? Doutor, Camila, já devem ter ouvido um mito, não sei se é mito, vocês vão me explicar, que adolescente fazendo, por exemplo, musculação à academia pode prejudicar o desenvolvimento, pode atrofiar músculos. É verdade, doutor? E vou perguntar depois para a Camila, qual seria o exercício mais apropriado também para essa fase da vida? Depois eu escuto a Camila, então, mas de qualquer forma, sim, pode fazer musculação, porque antigamente essa musculação era feita de forma natural. Como eu falei, subir em árvore era uma coisa natural e que existia e que era feita, pular um muro, por exemplo. Isso é uma musculação para pegar a bola que caiu no vizinho. Uma calistenia praticamente, pois né? Acontecia, né? Camila, e sim, desde que seja supervisionado. Não é a musculação querendo, dependendo da fase da adolescência, não é uma musculação querendo ficar sarado, ficar bombado. É uma musculação natural. Sim, a gente deve, assim como as pessoas mais idosas também devem fazer musculação, as pessoas devem fazer exercícios de musculação, exercícios aeróbicos, exercícios de alongamento, de flexibilidade. Uhum. Então, o tripé desse exercício, né, essas três formas de exercício, elas acabam sendo muito importantes, inclusive na adolescência. Então, sim, pegando um peso que seja adequado, não há problema nenhum, não vai parar de crescer por causa disso. Tem que tomar cuidado com esses excessos. São esses mitos, né, que vem de muitos anos. E a gente tem um grande exemplo, eu gosto de falar da ginástica olímpica e eu falo do basquete em seguida, porque as pessoas falam, mas a ginástica olímpica deixa a criança ficar pequena, o ser humano, o menino ficarem pequenos. Gente, não é porque é uma lei natural, né? Do mesmo jeito que o basquete não alonga as pessoas, né? Porque definitivamente aquela atividade, aquele esporte faz com que pessoas com este biotipo tenham mais facilidades, então acaba tendo uma seleção natural. Mas, obviamente, a gente até conversou aqui fora do ar que a intensidade disso, né? Então, quando a gente escuta muito, como a Débora agora falou, tem que tomar cuidado com os excessos. Sim, mas a gente tem que tomar cuidado com o excesso em tudo. Em tudo. Então, eu fazer pouca atividade. Então, a hora que você olha, o adolescente está ali fazendo 2 vezes na semana exercício. Fica na escola, quantas horas sentados? Na frente de uma tela, muitas vezes. Isso, né? Aí chega tarde em casa, tem que fazer lição. Então, gente, assim, tem que todos os dias ter uma hora ali reservada para fazer a sua atividade, para estar realmente disponível, fazer tudo isso que você disse, a musculação orientada, o alongamento da mobilidade, enfim. Agora, tem uma coisa muito legal que é importante os pais também saberem, não ficarem só com o receio e o medo, né, de estar sempre alguma coisa errada ou tem que estar tudo perfeito, mas os pais têm que entenderem que essa prática de atividade física, por exemplo, né, doutora, acho que você pode até falar um pouquinho sobre isso pra gente,
essa oxigenação que a gente tem no cérebro, né? O quanto essa desinflamação que a atividade física traz de uma forma geral, o nosso lado cognitivo, para você fazer um exercício, a hora que você senta na cadeira e você vai estudar, a capacidade de absorção desse conteúdo é muito melhor, é muito mais rápido, você tem uma qualidade melhor do estudo, né? Então, assim, isso já existe muitos estudos em cima disso, para as pessoas. Agora, claro, né? Não é que você vai ficar lá treinando 3 horas e aí vai sentar para estudar meia hora. Às vezes o foco é realmente o estudo, mas é importante saber que tem esses benefícios também, não só os físicos, né? Para o próprio adolescente e os pais que estão ali orientando. Concordo totalmente, Camila. Precisa ter um equilíbrio, na verdade, nessas atividades que são feitas. O dia, né, do jovem, o dia do adolescente, da criança, enfim, ele tem que ser equilibrado. E esse exercício físico, de uma maneira lúdica, ele tem que fazer parte, porque, inclusive, se você proporciona um exercício, você está tirando de alguma tela do celular, você está tirando da frente ali do computador e está favorecendo o contato com outras pessoas, você está favorecendo uma série aí de questões, saber ganhar, saber perder, ficar frustrado porque o seu time não conseguiu, porque você perdeu ali numa partida, e trabalhar esse tipo de coisa, porque a gente vive muitas vezes numa bolha em que só o sim é dito, só as coisas agradáveis muitas vezes são ditas, né? E o adolescente acaba sem esse contato. Então, esse exercício físico para tudo, para alimentação, não é? Porque se você faz exercício físico, você vai sentir mais fome. E aí você está apto a comer, inclusive, uma alimentação mais nutricionalmente aí adequada para as necessidades até desse crescimento que a gente está falando. Vai dormir melhor. Dormir melhor. Agora, quando a gente falava sobre esse imediatismo dos adolescentes, vou fazer academia para ficar malhado, musculoso até a festa do sábado. Tem um alerta importante que muitos deles estão recorrendo a substâncias, muitas vezes inadequadas, para acelerar aí esse processo. Então, entre as perguntas tinha, por exemplo, se adolescente pode tomar o whey protein, que é uma espécie de suplemento, se pode tomar o energético aí às vezes em festa, ou muitos falam, mas eu estou cansado para conseguir estudar ou fazer academia, vou tomar um energético. E tem um alerta de que alguns estão recorrendo até a remédio para impotência sexual, para teoricamente ter um melhor desempenho na atividade física, doutor? Pois é. Infelizmente, né, quando a gente pensa nos remédios, aí entra o Tadala, né, como eles conhecem, o Tadalafila, que é um remédio para impotência. Ele é um vasodilatador e tem gente que achando que o fato de tomar alguma coisa e ter ali as suas veias dilatadas, na hora do exercício, isso vai fazer com que você ganhe mais músculos. Na verdade, isso é uma grande besteira, isso não é verdade. Não traz aí nenhum benefício para ganhar massa muscular, que seria o objetivo pelo qual eles tomam esse tipo de substância. E pode trazer riscos? Muitos riscos, né? Você tem aí uma vasodilatação, uma das questões, inclusive, em relação à pressão arterial, né? Que a pessoa pode até desmaiar. Agora, imagina desmaiar fazendo um exercício de força, fazendo um supino, por exemplo. Isso já aconteceu, infelizmente, em alguns lugares, mas é muito preocupante. E quando você pensa em outras substâncias, e a gente está falando dos esteroides anabolizantes, infelizmente, que muitos fazem uso, isso também é extremamente prejudicial para todo mundo. E eles acham que sempre tem um jeito de dar, sempre tem um protetor para o fígado, e na verdade não, né? Eu acho que a gente precisa alertar, sim. Diferente do que você falou do whey, né, que é um suplemento. Na verdade, o suplemento é para suplementar. Então, se você pegar um atleta que não tem condições de suprir com a alimentação adequada o que ele precisa em relação à energia, em relação ali aos nutrientes, aí ele pode suplementar. Agora, não é todo mundo que precisa tomar whey. A pessoa, se fizer uma boa alimentação e se ela não for um atleta olímpico, ela consegue equilibrar. Mas para isso é interessante ela procurar um profissional dessa área, um educador físico, um nutricionista, para adequar essa ingestão, se é adequado, se precisa de mais alguma coisa ou não, ou só a alimentação acaba sendo suficiente. É o acompanhamento, né, doutor? Exatamente. Isso é o acompanhamento, porque a pessoa pode até
ter essa necessidade, precisar disso, mas ela precisa até ter esse acompanhamento, alguém que oriente e aí depois ver, porque às vezes você consegue até ajustar com o próprio alimento. Ou, Exatamente. né, ou até a quantidade que você vai fazer, não pegar do amigo, né? Porque meu amigo está tomando, Isso. então eu também quero tomar porque ele ficou mais forte, porque ele está tomando isso. Não é porque ele toma uma colher de whey né, e não come lá o feijão com arroz, a carne, o frango, o peixe, a proteína, né, as frutas, os legumes. É importante que o adolescente faça uma alimentação equilibrada. E aí sim, Camila, como você falou, se precisar, dependendo do tipo nutricional ali que ele tem no dia a dia, aí sim ser bem orientado. Inclusive, é importante que as pessoas saibam que existe uma diferença de desenvolvimento para pessoa. E a gente vê isso, os adolescentes também veem, mas eles têm que querer enxergar, né? Então, tem gente que tem um desenvolvimento, tem um estirão mais rápido, com 12, 13 anos de idade. Tem meninos e meninas que tá mais tarde, né? Vem com 15, 16 anos. E a gente percebe nitidamente dentro de uma sala de aula, por exemplo, né? A hora que você chega ali na escola, você olha e você consegue perceber que cada um tá os pelos, é nítido, visualmente, a gente consegue entender isso. Então, essas necessidades, por isso que é importante os adolescentes que escutam, os pais, os tios, os professores, entenderem que para cada um também numa fase, num momento adequado o ajuste de alimentação, o ajuste, a própria suplementação, ou o que você esperar de um remédio ou de algum remédio que você tenha que tomar nessa fase, porque a diferença é muito grande de pessoa para pessoa. E lembrar até, pegando esse teu gancho aí, Camila, que nem todo mundo precisa de GH, que é o hormônio do crescimento. Não estou crescendo, eu estou mais baixo, eu tenho 13 anos e sou o mais baixo da minha turma. Tá bom, mas se você for ver, a mãe também teve a menstruação mais tarde, o pai também demorou para crescer e ele é só um maturador tardio, que a gente chama. Não tem nada de errado com ele. Então, se ele esperar, ele demorou mais para entrar na puberdade, para fazer esse estirão do crescimento que você falou, mas ele vai crescer também por mais tempo. Ele não vai parar de crescer com 16, com 17 anos. Ele vai crescer até os 19, até os 20. Então, é ele saber disso e ele ficar tranquilo com isso e também a família, né? Então, é um outro ponto que eu vejo que acontece aí, uma pergunta que vem com muita frequência. Quais são os casos mais frequentes que o senhor costuma atender no consultório? O adolescente, a adolescente ou os pais, muitas vezes, chegam com qual queixa? Existem várias, né? Você tem essa do crescimento que a gente falou, a gente também tem as horas, né, diante de uma tela, acaba sendo um outro problema que leva a uma outra coisa, que é a tal da insônia. Chega lá e fala assim, eu tenho insônia. Como assim tem insônia, né? Porque não é para ter insônia um jovem, se você pensar, a gente até ouve falar que adolescente dorme muito. Mas assim, quando você vai ver o dia, você percebe que esse sono está fragmentado, esse sono está sendo volta da escola e às vezes dá um cochilo, mas é um cochilo de 3, 4 horas. É claro que isso vai prejudicar o sono da noite. Tem as questões relacionadas à própria alimentação, ou à timidez, ou ao uso de substâncias. Então, eu costumo dizer que cada fase tem lá um tipo de queixa mais característica. Alguém que tem 12 anos de idade, 13 anos de idade, alguém que tem 16, 17, aquelas pessoas que acabam bebendo, ou fumando, ou experimentando alguma substância que acham que pode ser comprada por aí, até porque vendem em alguns sites. Então, você tem aí uma série de preocupações, dependendo da fase, dúvidas em relação ao vestibular, eu não sei que carreira eu vou fazer. Adolescência, a gente precisa pensar que é uma grande fase de mudanças. E eu costumo dizer o seguinte, toda mudança gera ali uma pitada de ansiedade, que é uma outra coisa que a gente tem hoje. É uma geração realmente mais ansiosa hoje, pela velocidade com que a gente vê o mundo se transformando. Então, também segurar um pouco isso, explicar um pouco a velocidade do mundo. E como lidar com essa ansiedade? Quem está nos ouvindo, de repente, que tem filhos nessa idade, está se identificando com tudo que a gente está falando aqui. Meu filho, minha filha não dorme, tem problema, tem essa irritabilidade, tem esses efeitos. Tem muitos jovens que já estão tomando medicações, muitas vezes até tarja preta, para controlar aí, tem crises, síndrome do pânico.
A prática da atividade física pode servir como uma boa aliada para tentar controlar? É claro que depende do grau, cada caso é um caso, mas de forma geral, que orientação a gente pode passar para quem está nos ouvindo, para que esses adolescentes possam ter uma vida mais saudável? A gente primeiro precisa ouvir a queixa, muitas vezes a queixa que o próprio jovem traz, a queixa que os pais acabam trazendo, e a partir daí desenrolar um pouco cada setor da vida desse jovem, entender um pouco, ouvir o que acontece. Então, a anamnese, né, que a gente faz, que é a pergunta que eu digo que é conhecer o que está acontecendo realmente naquele ambiente, para ver como é que você pode interferir nessa questão que você citou, da ansiedade, porque realmente para a gente não poder tomar uma conduta que seja inadequada, simplesmente já prescrevendo alguma coisa que muitas vezes não seria necessário. Claro que alguns têm sim problemas relacionados aí à depressão, a uma ansiedade maior que o impedem de fazer algumas coisas. E aí o médico e inclusive os psiquiatras vão jogar um colete salva-vidas, né? Eu acho que a medicação, quando ela é bem indicada, ela pode funcionar, mas tomar porque o amigo está tomando, e infelizmente isso também acontece, né? A gente está falando do amigo, do amigo, do amigo. Eles ouvem hoje, a comunicação é muito rápida, a informação chega muito facilmente. E às vezes, nem sempre é necessário comprar lá, para comprar um medicamento, você precisa de uma receita médica, mas tem gente que acaba comprando sem a receita médica, sem a boa orientação. E aí a gente fica diante de um problema que é um uso, às vezes, abusivo de uma substância que não teria a menor necessidade. E eu cito até os remédios para dormir, os indutores do sono, que não só os adolescentes, mas muita gente faz uso hoje. E na bula, pode olhar, qualquer indutor do sono, está escrito lá, para tomar no máximo durante 4 a 6 semanas, não passar disso. Tem gente que está tomando aí há muito tempo, regularmente. A melatonina pode ser vista como algo mais suave, porque estava entre as perguntas aqui da nossa sala digital, se adolescente pode tomar melatonina para ajudar, para facilitar o sono. A melatonina, ela é estimulada pela ausência de luz. Aquela hora que, antigamente, né, o sol se punha, o homem entrava na caverna, a produção de melatonina aumentava. Hoje em dia, o que bloqueia a produção de melatonina é a tela. Então, a pessoa pode até tomar por um período para regularizar isso, mas o melhor é ficar sem telas, pelo menos 1 hora antes de dormir. O ideal, 2 horas. Mas assim... E se a gente for ver, está muito no nosso controle isso, né? Muito. Né? Se você, é uma questão de hábito de educação, né? Isso. Por que é tão difícil algo que deveria ser tão simples? Que vai mexer diretamente no seu sono. Diretamente no seu sono, na sua disposição, na sua concentração. E falando para esses jovens, desculpa te interromper, Claro. doutor, mas assim, falando de atividade física, que muitos eles querem ganhar músculo logo, a gente precisa ter um sono reparador. É ali que a gente vai evoluir no nosso treino, na nossa musculatura. Então, se você tá com a tela, ela não vai só te prejudicar de um sono mal dormido, acordar, ter uma qualidade ruim. Ela vai te prejudicar, inclusive, no ganho dessa massa muscular e desse crescimento, desse desenvolvimento, né? Exatamente. Ganho da massa muscular, é na memória, é na atenção, é no sistema imunológico. O sono é importante para várias funções do nosso corpo, para que elas possam funcionar de uma maneira adequada. Sempre foi assim. Então, essa história de dormir menos ou quebrar o sono, fracionar o sono, isso é extremamente inadequado, inclusive para o humor. Então, uma ansiedade maior, a pessoa fica mais irritada, às vezes ela fica muito mais propensa a fazer algumas coisas que não seriam adequadas, principalmente na adolescência. E aí, o que vem, Camila, é isso que você falou, colocar um limite, falar, não, a partir de tal hora não vai ter o celular, dependendo da idade, eu acho que os pais devem fazer isso, sim. O problema é que muitos pais, fazendo isso, eles, entre aspas, vão criar uma briga, pelo menos no início, mas depois, o que eu percebo? As pessoas percebem que elas estão melhores, estão dormindo melhor e com isso não ficam tão irritadas, prestam mais atenção, estão mais dispostas. A gente foi feito para funcionar assim.
de manhã você acordar e ver a luz, né, a luz do sol, você bloqueia a melatonina, libera o cortisol e com isso você fica mais disposto, o seu dia começa melhor. E faz bem até para os adultos isso, né, gente? Todos, isso que a gente está Porque falando. você tirar o telefone uma hora antes, você vai ter que provavelmente tirar o seu também dentro de casa. Você vai ter que dar o exemplo. exemplo, né? Na hora do jantar, por exemplo, você vai ter que conversar. E às vezes o adulto não está muito disposto a ficar sem. E aí é que a gente tem um problema. Então, acho que vale a pena repensar tudo isso. A família deve repensar todas essas questões para que a gente possa ter adolescentes e adultos aí mais saudáveis. Doutor, só para a gente encerrar, porque infelizmente o nosso tempo já está acabando, aquela recomendação de, em média, 8 horas de sono vale também para essa fase da vida, da adolescência? É um pouquinho mais, um pouco menos? Vale sim. Durante o sono, você tem várias fases. Então, se você tiver pelo menos 4 fases, que a gente chama de REM, 4 ciclos REM, é importante. E para isso, geralmente, são 8 horas de sono. Agora, lembrar que cada fase do sono, a arquitetura do sono, ela tem uma diferença. Então, é respeitar a arquitetura do sono. E para isso, 8 horas, geralmente, é o que a gente precisa. Muito bem, importante é dormir bem. Faz aí o seu exercício físico que você vai ver que vai dormir bem melhor, a chance de acordar ao longo da noite é menor, de ter aquele sono interrompido, tudo isso e muito mais. Doutor, quero agradecer demais. A gente recebeu aqui o médico ebiatra Maurício de Souza Lima. Quem está nos ouvindo, nos assistindo no YouTube, como é que faz para encontrar o seu trabalho, para entrar em contato? É @ebiatra. Lembrando que ebiatra vem de Hebe, que é a deusa grega da juventude, ebiatra é com H. Então, @ebiatra, vocês me acham também nas redes sociais. E pode seguir também as redes sociais aqui da Rádio Band News FM, da Camila Hirsch no @ Camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Boa, e também no @ Débora _Alfano no Instagram, a gente coloca fotos do bastidor, dicas e mais da nossa programação. Lembrando que estamos também no streaming, você pode ouvir esse programa aí no seu tocador. E também nos assistir, se você estiver ouvindo só no rádio, pode assistir no YouTube da Rádio Band News FM. A gente volta na semana que vem com mais um Band News Informa. Foi um prazer. Até lá!